Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com os destaques da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líderes tropeçam e o Galo aproveita. Grandes vitórias de Flu, Vasco, Ceará e Atlético Goianiense. Crise cada vez mais forte no timão. Também quero saber quem é o cara dessa 10ª rodada. Vai pensando aí, candidatos. Nenê do Flu, Cano do Vasco, Gabriel Sara do São Paulo, Marinho do Santos. E aí? Quero saber a sua opinião. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A gente começa pelo líder do campeonato, que ainda se mantém na liderança apesar da derrota. Encarou o Goiás fora de casa e tropeçou porque enfrentava o Lanterna, líder da competição, e mais do que isso, com 3 minutos, o lateral esquerdo Jefferson dá uma entrada muito feia no Marcos Guilherme, inclusive lesiona o atacante do Inter, que sai para o hospital para fazer um raio-x no tornozelo. O Jefferson é expulso ali e o jogo começa praticamente com o Inter tendo 11 jogadores em relação a 10 do adversário, contra o Lanterna. Pois bem, o que aconteceu foi a vitória do Goiás. Tem uma brincadeira, inclusive, com os torcedores colorados, que eles dizem que está no estatuto do Inter. O Inter, quando é líder, vai jogar com a Lanterna, o Inter não vence de jeito nenhum. O Inter costuma tropeçar nesse tipo de jogo. O Eduardo Cudê, preocupado com a Libertadores, preservou alguns jogadores, né, como o próprio Patrick, que fez muita falta. O Thiago Galhardo entrou só no segundo tempo. O Patrick já tinha entrado no segundo tempo do último jogo. Ele vai dando rodízio e foi a estreia do atacante uruguaio Abel Hernandes, que perdeu 3 gols incríveis. Um deles na pequena área. Fez até um gol, mas foi marcado do impedimento, ele foi anulado. E aí o Vinícius Lopes marcou o gol da vitória numa falha do Marcelo Lomba, né, uma bola defensável que passa pela mão dele e acaba morrendo na bochecha, quando o Goiás já tinha, evidentemente, né, um jogador a menos, porque perdeu um jogador com 3 minutos de partida. Depois, o Inter até criou algumas oportunidades, como eu falei, nesses gols perdidos pelo Abel, e no finalzinho o Tadeu fez um milagre lá, pegou a bola em cima da linha e evitou o empate, garantiu a vitória do Goiás, que deixa a Lanterna, agora é o 18º. O Inter segue na liderança, mas viu alguém se aproximar no retrovisor e esse alguém foi o Atlético Mineiro. Eu vou chegar no Galo, mas outra equipe que poderia ter se aproximado, pelo menos igualado em pontos com o Inter, foi o Flamengo. Encarou o Ceará no Castelão e perdeu de 2-0. Teve essa sequência de 4 vitórias seguidas, né? Essa sequência interrompida. Grande vitória do Vozão, 2-0. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo, criou oportunidades, mas o Gabigol perdeu gols que não costuma perder. Numa de cabeça, né, em que ele recebe o cruzamento da direita do Maurício Isla, ele cabeceia meio deslocado, assim, o Gabigol costuma ser mais assertivo. E depois, quando ele recebe um passe do Everton Ribeiro, ele não opta pelo corte, ele chuta de perna direita completamente desviado. Não é comum, o Gabigol estava um pouco fora de esquadro nesse jogo. Perdendo essas oportunidades, o Vozão aproveitou. Primeiro na bola parada, o Luiz Otávio no meio da defesa, acabou marcando de cabeça o primeiro gol no comecinho do segundo tempo e na sequência, 6 minutos depois, numa jogada parecida, mas com o jogo em andamento, né, com a bola rolando, o Charles também se antecipando à defesa e marcando o segundo gol. A partir dali, claro, mais do que nunca o Ceará se fechou um pouco mais, esperou o Flamengo, que até rodou bastante a bola, tentou chegar, o Fernando Praz fez uma boa defesa no chute do Vitinho, mas foi só. O Flamengo não teve muito poderio no seu ataque para construir alguma reação. O Domi segue fazendo o seu rodízio, né? Ele não teve, por exemplo, e alguns desfalques também, como o Diego Alves, aí jogou o César, no lateral esquerdo o René, a dupla de zaga com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, por exemplo, e os dois não foram bem na partida. Ele começou com o Thiago Maia, depois botou o Diego Ribas, fez um ataque lá com o Michael, o Vitinho e o Gabigol, depois ele botou o Pedro, botou o Lincoln, ele tá rodando. O próprio Mateuzinho na lateral direita acabou entrando depois no lugar do chileno Isla. Então, tem Libertadores essa semana, a gente sabe disso, né? Na quinta-feira o Independiente Del Valle, então tudo isso faz parte, mas o Flamengo ainda segue a 3 pontos do líder, mas podia ter se aproximado mais caso vencesse o Ceará fora de casa. Quer mais tropeço? O Palmeiras poderia ter chegado na vice-liderança, mas empatou em casa com o Sport em 2-2. O Sport, inclusive, saiu na frente, num pênalti, né? Que eu
até não achei muito sofrido pelo Patrick. O árbitro acabou marcando e o Iago Maidana acabou marcando o gol nessa penalidade, abrindo o placar para a equipe de Recife. Aí o Palmeiras vira numa esperteza maravilhosa do William Bigode, né, que ele nota o recuo da defesa, se antecipa, consegue se antecipar ao goleiro e empatar a partida. E depois vira num golaço do Zé Rafael. O Vanderlei Luxemburgo também resolveu preservar alguns jogadores mirando a Libertadores. Eles dizem que não, mas a gente sabe que sim. O Patrick de Paula, por exemplo, fez muita falta. O Gustavo Gomes na defesa, ele não tinha também o Luiz Adriano. O Bigode foi o titular e fez um ótimo jogo também. O Zé Rafael também fez um grande jogo e esse gol foi uma pintura, né? Ele recebe do Wesley e acaba chutando no ângulo, impressionante. Ali o Palmeiras vira a partida. Só que ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Sport tinha perdido o Sander numa entrada muito feia em cima do Wesley, e aí o Sport estava com 1 a menos. Só que com 13 minutos do segundo tempo, o Zé Rafael acaba expulso também com 2 amarelos no intervalo de 5 minutos. Só que tem um negócio, né? O Zé Rafael recebe um amarelo quando ele interrompe um ataque que poderia, né, na interpretação, ser considerado como uma chance clara de gol. O árbitro opta pelo cartão amarelo ali. Se ele desse o vermelho, não seria tão equivocado, porque o jogador realmente corria em direção ao gol adversário, ao gol do Everton. Ele faz a falta, recebe só o amarelo. Depois, o árbitro entende que ele deu um tapa no rosto do adversário e não foi nada disso, né? Não sei se ele quis compensar, acabou dando o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Para quem pergunta se o VAR... Por que o VAR não interferiu na medida em que ele nem atinge o rosto do adversário? Como a expulsão se originou de um segundo cartão amarelo, para cartão amarelo o VAR não pode interferir. Mesmo que a consequência tenha sido um vermelho, o lance, por ter sido alvo de um cartão amarelo, o VAR tem que respeitar a decisão de campo. É uma questão que a gente até pode pleitear e que mude na regra, né? Porque se a consequência é um vermelho, teoricamente, né, o VAR poderia interferir na medida em que é um vermelho, mas como era um segundo amarelo, não podia. E aí o Palmeiras com 1 a menos, o Lucas Mugni acabou fazendo o gol de empate. O Palmeiras até teve chances para sair na frente de novo. O Bigode teve uma de cabeça, uma inclusive que em vez dele chutar pro gol, ele tenta achar o Veron, não faz nenhuma coisa nem outra, lá nos acréscimos já. O Palmeiras poderia ter alcançado a vice-liderança, mas ficou em 6º lugar. E o Sport deu uma desgarrada já da zona do rebaixamento, é 14º. Quem aproveitou mesmo foi o Atlético Mineiro, tá? 2 pontinhos do Inter, é o vice-líder e tem um jogo a menos. Venceu o Bragantino jogando no Mineirão, não foi um jogo muito simples não, saiu na frente com o Hever numa cobrança de escanteio do Guilherme Arana. O Jorge Sampaoli estava suspenso, portanto apenas observou a partida dos camarotes, né, do estádio e utilizou 3 zagueiros de novo, né? Ele roda muito, né? O Júnior Alonso, o Igor Rabelo e o Hever, com o Guga ao invés do Mariano na ala, do outro lado o Guilherme Arana também. O Keno fez um grande jogo, hein? O Keno que tem muita expectativa por esse 1 contra 1, por essas jogadas, ele realmente foi muito importante na partida. Finalmente, né, o Keno fez um jogo assim mais brilhante, assim, até pelo que a torcida espera do Keno. Ele hoje foi fundamental. Aí o Bragantino empata através do Alejandro, que a torcida do Galo conhece muito bem, né? Ele foi vendido do Galo para o Bragantino. Ele aproveita o rebote de um chute do Lucas Evangelista, a bola bate no travessão e ele marca. O gol do Atlético Mineiro era uma novidade, né? O Everson, ex-Santos, indicação do Sampaoli, fez sua estreia, já que o Rafael foi expulso no jogo contra o Santos, e aí ele precisava de um goleiro imediatamente. O Vitor entrou muito mal naquele jogo, vocês lembram, no meio da semana, então o Everson fez a sua estreia. Depois o Keno, numa grande jogada, acaba sofrendo um pênalti que o Sacha cobra e o Júlio César também voltando para o gol, depois do Cleiton ter falhado em alguns jogos e tal, o Júlio César acabou voltando para a meta, pegou a penalidade do Sacha que bateu muito mal. E aí o Savarino acaba fazendo o gol da vitória já nos acréscimos, o Júlio César pega de dentro do gol. Gostei do Bandeira, hein? Não precisou nem do VAR, porque ele vê a bola entrando, cruzando a linha, né? Ele já corre para o meio, avisa o árbitro que havia o gol e, claro, se não houvesse o VAR corrigiria, mas ele no olho nu ali mesmo viu que a bola tinha entrado e validou o gol do Galo. O Atlético, né, se mantendo ali nos líderes, importantíssima vitória, e o Bragantino melhorou muito com o Maurício Barbieri, é bom que a gente registre isso, mas por enquanto ainda está na zona do rebaixamento.
O Galo é o segundo, o São Paulo é o terceiro e é outro time que poderia ter encostado no Inter, alcançando os 20 pontos. Enfrentou o Santos na Vila Belmiro no sábado e esteve na frente por duas oportunidades, com 2 gols do jovem Gabriel Sara, mas acabou cedendo o empate lá no final, através do Marinho, numa falha do Thiago Volpe, que não monta a barreira certo, deixa o Marinho chutar em cima dele, acaba aceitando o gol, é muito cobrado pelos torcedores, inclusive está sendo o Thiago Volpe, e o Marinho iluminado, né? O 7º gol dele em 10 jogos, ele tem 3 assistências também. Eu analisei esse jogo aqui no canal com mais detalhes, você pode conferir. Mas o São Paulo, que esteve à frente, poderia encostar no líder, deu aquela tropeçadinha, foi um empate com gosto de derrota, e o Santos acabou evitando essa derrota através do seu principal jogador, que não começou o jogo como titular, estava no banco, preservado, tem Libertadores no meio da semana, mas ele entrou e resolveu. No Maracanã, o Fluminense fez 2-1 no Corinthians e mergulhou o Timão numa crise. Foi a estreia do técnico Diego Coelho, ainda como interino, depois da saída do Thiago Nunes. E foi mais uma péssima apresentação do Timão. Impressionante. Ele até não mexeu muito no time, mas a gente imaginava uma reação maior, né? Não aconteceu. O Nenê fez um gol até sentado no primeiro tempo, depois marcou de pênalti no segundo e o Matheus Vital lá no finalzinho acabou descontando. Inclusive os jogadores, quando voltaram para São Paulo no aeroporto internacional em Guarulhos, foram recebidos, eu não vou nem dizer com protesto, porque aquilo não foi protesto, né? Em imagens registradas aí pela Gazeta Esportiva, foi quase tentativa de agressão, foi tentativa de agressão, na verdade, intimidação. Os jogadores tiveram que ir correndo para o ônibus, jogadores assustados, pegos de surpresa. É lamentável, a gente condena sempre o protesto pacífico contra os jogadores, contra o desempenho técnico, tudo isso é válido, faz parte do futebol. Agora, esse tipo de coação eu não consigo concordar e não acho que os jogadores vão atuar melhor na próxima rodada por causa disso. Na verdade, o efeito pode ser até contrário, né? O cara já entra em campo pensando quando é que termina o próprio contrato. E não vem com essa história de que se não joga por amor, joga por terror. Ninguém trabalha por terror, gente. Isso aí não dá pra gente aplaudir em hipótese alguma. E o Corinthians, obviamente, precisa buscar um treinador, precisa melhorar o seu desempenho técnico. Repito, nada justifica o que aconteceu. Eu analisei a partida com calma aqui no canal também, você pode conferir os detalhes dessa vitória do Flu, com 2 gols do Nenê, o vovô Nenê, o vovô tá on, 17 gols na temporada, um dos artilheiros do Brasil, grande fase, e essa derrota corintiana que vai demorar para o torcedor engolir. Inclusive o Timão é o 15º na tabela, com 9 pontos, a mesma pontuação do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Botafogo. No estádio do Pituaçu, em Salvador, teve estreia. Mano Menezes comandou pela primeira vez o time do Bahia e estreou com derrota para o Atlético Goianiense de Wagner Mancini, que, olha, tem se recuperado muito bem. Empatou com o Fluminense, empatou com o Grêmio, venceu o Vasco e agora venceu o Bahia jogando fora de casa, com o gol do goleiro Jean, numa cobrança de falta, e o curioso é que ele não consegue o gol através da cobrança direta, né? Ela bate na barreira, quando ela volta, ele de perna esquerda, faz um belo gol, inclusive. Primeiro gol dele na carreira, ele que é revelado pelo Bahia, não comemorou, lei do ex funcionando a pleno nesse campeonato, e garantindo a vitória do Dragão, que, como eu disse, né, se recupera nesses últimos jogos, 2 empates, 2 vitórias, e já é o 11º colocado na tabela. O Bahia é o 16º, primeiro time fora da zona. Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho recebeu o Fortaleza e empatou em 1-1, mais um jogo muito ruim da equipe de Renato Gaúcho. O Renato vem sendo muito cobrado pelos torcedores porque o time já não joga mais aquele futebol que encantou o Brasil, que conquistou títulos há muito tempo, né? E o Renato fica batendo nessa tecla por conta de um campeonato gaúcho vencido há 2 semanas, contra o Caxias, inclusive perdendo o jogo de volta. O Caxias estava sem jogar há 1 mês e ainda impôs muitas dificuldades, mas o fato é que o Grêmio não está convencendo, né? O Maicon estava voltando hoje, mas sentiu problema físico de novo. Sem o Maicon, o time desencaixa, impressionante como não consegue jogar o mesmo futebol. Saiu atrás com o gol do Oswaldo numa falha de marcação. A dupla de zaga hoje, com o Kahneman machucado, foi o David Braz e o Jeromel. O Grêmio teve mais um jogador expulso, tem tido isso sequencialmente. Foi o Jeromel nos últimos jogos, aí acabou sendo expulso também. Hoje foi o Luiz Fernando, jogador contratado junto ao Botafogo.
que se desentendeu com o Gabriel Dias lá, os dois acabaram na rua, mas o Grêmio não joga um futebol merecedor de uma vitória, e por isso empatou em casa mais um jogo contra uma equipe que não vai disputar teoricamente a mesma coisa que o Grêmio, mas hoje, se você olhar na tabela, o Fortaleza está na frente do Grêmio, é 10º, e o Grêmio é o 12º, vejam só, o Grêmio, para quem se esperava tanto, realmente não tá conseguindo jogar. Empatou de pênalti, e é uma dificuldade pro Grêmio fazer um gol de pênalti, né? Porque ele marca depois de um erro do Diego Souza, o Felipe Alves defende, e o Luiz Fernando, esse que foi expulso depois, ele chega na frente, mas aí o VAR detecta a invasão, e aí tem que repetir o pênalti. Quando repete, o Diego Souza chuta, a bola ainda bate no Felipe Alves e entra. Foi uma dificuldade tremenda, mas só dessa forma que o Grêmio empata. O pênalti que muita gente questiona, eu acho que aconteceu, deu pra ver um empurrão ali em cima do Everton. Quanto a isso não tem problema nenhum. Mas o fato é que o Grêmio jogou mal de novo e a projeção não é das melhores. Na Arena da Baixada, o clássico Atletiba, realizado no sábado, de duas equipes que não estão bem no Campeonato Brasileiro, né? Estavam ali disputando, inclusive, as últimas posições. Melhor para o Furacão, que venceu com o gol do Fabinho, se desgarrou já, é o 13º colocado, já deu uma respirada, voltou a vencer após 7 partidas e depois desse gol do Fabinho até teve chances para empatar, para ampliar, melhor dizendo, depois da expulsão do Igor Jesus, com o Bissoli, com o Ravanelli, mas ficou no 1-0 mesmo. E o Coxa ainda está na zona do rebaixamento, é o vice-lanterna. E para fechar a rodada, no Newton Santos, o clássico Botafogo e Vasco foi maravilhoso de assistir. Aliás, são duas equipes gratas surpresas nesse campeonato. Eu confesso a vocês que eu não imaginava que Botafogo e Vasco jogassem um futebol tão interessante. E pode parecer até irônico ou curioso para quem está assistindo, porque o Botafogo é o primeiro time da zona do rebaixamento hoje, 17º colocado. Mas o Botafogo do Paulo Autuori joga um futebol bacana de se ver. Joga melhor que muitas equipes que estão à frente na tabela. E infelizmente não tem conseguido os resultados. Mas hoje, por exemplo, tudo poderia acontecer. O Botafogo esteve muito próximo de empatar, de vencer o jogo. E o Vasco está muito bem organizado com o Ramon Menezes e tem um artilheiro que não para de fazer gol. Esse argentino Herman Cano é impressionante. E tem um meia também, Benítez, que coloca a bola onde quer, né? O gol do Cano foi exemplo disso. O Ribamar acabou fazendo gol e o garoto Igor também. Em determinado momento do jogo estava 3-1 para o Vasco, mas o Botafogo tem Matheus Babi, tem Bruno Nazário, tem o Calu, né? tem o Honda, tem um elenco interessante. E o Matheus Babi, pô, ele fez 2 belos gols e quase marca o terceiro, um hat-trick, empatando o jogo, não fosse um dos destaques do Vasco nesse campeonato, que é o goleiro Fernando Miguel, evitando o gol ali no finalzinho. Tudo poderia acontecer naquele final de jogo, foi muito bacana de assistir esse jogo. E o Vasco, poxa vida, além de tudo isso, ainda se mantém no G4, é 4º colocado. Tá lá na ponta da tabela. E o Botafogo, eu imagino que vai sair dali também dessa posição por tudo que vem apresentando. Parabéns às duas equipes. E o cara da rodada, hein? Você conseguiu pensar? Eu pedi lá no início do vídeo para você ir pensando, né, nos candidatos aí que estavam apostos. O Nenê, que fez 2 gols contra o Corinthians, o Cano sempre fazendo gol pelo Vasco, o Gabriel Sara, que fez 2 pelo São Paulo, o Marinho também, um dos artilheiros do campeonato, o Matheus Babi fez 2 gols pelo Botafogo também, esqueci dele. Eu vou ficar com o vovô Nenê, né? 17 gols na temporada, marcou os 2 na vitória sobre o Corinthians, para mim, ele é o cara da rodada. Comenta aqui embaixo quem é o cara para você, como é que tá o seu time, o que você tá achando disso tudo. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!